Ele perdeu tudo o que amava e decidiu se disfarçar de homem comum para descobrir se ainda existia amor verdadeiro no mundo. Mas o que encontrou foi uma mulher tratada como lixo pela própria família, e essa descoberta mudaria ambas as vidas para sempre. Já imaginou fingir ser pobre para testar o coração das pessoas? Pois foi exatamente isso que aconteceu no interior de Minas Gerais, onde um homem destruído pela dor resolveu abandonar seu título de nobreza, vestir roupas simples de trabalhador rural e descobrir se alguém poderia amá-lo pelo homem que era, e não pela fortuna que possuía. Naquela manhã ensolarada de março, ninguém imaginava que um barão viúvo e uma jovem rejeitada por todos estavam prestes a se encontrar, e que esse encontro não apenas transformaria seus destinos, mas também revelaria a crueldade escondida por trás das portas de uma família aparentemente respeitável. Enquanto a sociedade julgava pelo dinheiro e pela posição social, ele tentava entender se o amor genuíno ainda existia em um mundo movido por interesses. E ela tentava simplesmente sobreviver, sendo invisível na própria casa, maltratada pelos que deveriam protegê-la. Mas o que nenhum dos dois sabia era que aquele encontro casual na porteira de uma fazenda seria apenas o começo de uma história que envolveria disfarces, revelações chocantes e um resgate dramático que ninguém esperava. Hoje vou contar como esse encontro improvável entre um barão disfarçado e uma alma rejeitada mudou tudo para sempre. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Antes de mergulharmos nessa história emocionante, preciso dizer o quanto estou feliz por você estar aqui. Seja muito bem-vindo ao canal Histórias do Coração. Me enche de alegria saber que você escolheu ouvir esta narrativa e me acompanhar nesta jornada repleta de emoções intensas e reviravoltas inesperadas. Agradeço de todo o coração cada palavra gentil que deixam nos comentários, cada curtida que recebo e principalmente esta companhia tão especial que vocês me proporcionam. Me conte nos comentários de qual cidade ou estado brasileiro você está me ouvindo agora. Adoro imaginar você aí do outro lado em algum cantinho especial, acompanhando esta história com atenção e sentindo cada emoção junto comigo. Sua presença aqui significa tudo para mim. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite este momento para se inscrever e não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes que publico toda semana. Agora sim, vamos à história que prometi contar. O sol de março brilhava forte sobre a cidade de Diamantina, iluminando as montanhas verdes que cercavam a fazenda do Silva. O silêncio da tarde só era quebrado pelo canto dos pássaros e pelo som distante de alguém trabalhando na roça. Mas aquela paz aparente escondia segredos, mágoas profundas e um encontro que estava prestes a acontecer e mudar vidas para sempre. Você plantou tudo errado, Clarice. Tudo errado. O grito de Madalena Silva cortou o jardim como uma faca afiada. Do outro lado do muro de pedra coberto de trepadeiras, um homem parou imediatamente ao ouvir aquela voz furiosa. Vestia roupa simples e surrada, uma camisa de algodão bege manchada de poeira, calças remendadas e botas velhas cobertas de barro seco. Tinha chegado ali poucos minutos antes pelo caminho de terra e estava prestes a chamar no portão, quando os gritos o fizeram hesitar. Apoiou-se no muro, escondido entre as sombras das árvores, e observou através de uma fresta entre as pedras. Uma mulher com um vestido verde floral apontava furiosamente para uma jovem ajoelhada na terra. Eu disse para plantar do lado direito, não do lado esquerdo, gritava Madalena com raiva, apontando para as mudas de hortênsias recém-plantadas. O barão Henrique vem hoje à tarde. Tudo precisa estar perfeito para impressionar ele em nome das suas irmãs, Júlia e Beatriz. A jovem de vestido cinza, com as mãos sujas de terra e o rosto baixo em sinal de submissão, murmurou algo inaudível. Você não pensa, Clarice? Replante tudo agora e depois vá para a cozinha ajudar as empregadas. O homem atrás do muro franziu a testa. Aquela mulher tratava a jovem como se fosse uma simples empregada, gritando sem piedade nenhuma. Que patroa cruel, pensou com indignação crescente. Mas então chegou a palavra que o fez congelar completamente. Suas irmãs estão se arrumando há horas, continuou gritando Madalena. Vista algo decente depois, não essa roupa de empregada.
Se o barão chegar e te ver assim, será uma vergonha para esta família. Irmãs, o homem apertou os punhos com força. Seus olhos castanhos escuros se arregalaram com o impacto. Aquela jovem maltratada não era uma empregada, era filha da casa. E aquela mulher cruel era sua mãe. Uma mãe tratando a própria filha como empregada, humilhando-a publicamente sem compaixão alguma. Seu coração se apertou de indignação e compaixão pela jovem de vestido cinza que continuava ajoelhada, aceitando tudo em silêncio. O homem se afastou do muro silenciosamente e caminhou em direção ao portão principal da propriedade. Ajeitou o saco de pano nas costas, passou a mão pelo cabelo despenteado e respirou fundo. Bateu na madeira do portão com firmeza e chamou com voz grave e respeitosa: permissão para falar com os donos da casa. Madalena se virou bruscamente ao ouvir a voz, franzindo o senho com irritação. Clarice também levantou a cabeça, surpresa com a interrupção. Madalena caminhou até o portão com passos firmes, o queixo erguido, e Clarice a seguiu timidamente alguns metros atrás. «Quem é o senhor e o que quer aqui?» exigiu Madalena com frieza, avaliando o estranho esfarrapado de cima a baixo com olhos críticos. O homem se curvou respeitosamente e manteve os olhos baixos em sinal de submissão. «Boa tarde, senhora. Meu nome é João», disse com humildade estudada. «Venho de longe procurando trabalho honesto. Ouvi no povoado que a fazenda do Silva é respeitável e vim oferecer meus serviços». Madalena cruzou os braços sobre o peito, endurecendo ainda mais o rosto. «Não temos dinheiro para contratar trabalhadores», respondeu secamente, já disposta a dispensá-lo. «Mal conseguimos pagar os poucos funcionários que ainda restam aqui». O homem deu um passo à frente rapidamente, mantendo o tom humilde, mas urgente. «Não peço dinheiro, senhora. Trabalho apenas em troca de teto e comida». Madalena hesitou, mordendo o lábio enquanto avaliava os ombros largos e os braços fortes do homem sob a camisa gasta. Antes que respondesse, Clarice falou suavemente ao lado dela. «Mãe, o pai está reclamando há semanas que precisa urgentemente de alguém para cuidar dos cavalos». Sua voz era gentil e prática. «Os cascos das éguas precisam ser aparados antes da visita do barão esta tarde». Madalena olhou para a filha e depois para o estranho, calculando rapidamente. Se não custava dinheiro e precisavam de ajuda urgente com os animais, talvez valesse a pena. Finalmente suspirou com impaciência. «Muito bem. Terá que falar primeiro com meu marido Arnaldo. Ele decide essas coisas». Virou-se para Clarice com um olhar severo. «Leve-o agora mesmo até o escritório para falar com seu pai». Clarice abriu o portão e fez um sinal para que ele entrasse. «Venha, senhor João», disse em voz baixa. Caminharam em silêncio pelo jardim e depois por um corredor até uma porta de madeira escura. Clarice bateu suavemente. «Pai, tem alguém aqui». A voz seca e impaciente de Arnaldo respondeu de dentro. «Entre». Ela abriu a porta revelando um homem magro de uns 60 anos, sentado atrás de uma escrivaninha coberta de papéis. Arnaldo levantou os olhos brevemente, sem esconder a irritação pela interrupção. «O que é?» perguntou com aspereza, sem saudações ou cortesias. Clarice manteve a voz suave. «Este é João, pai. Está procurando trabalho em troca de teto e comida. A mãe disse para o senhor conversar com ele, pois precisamos de alguém para cuidar dos cavalos». Arnaldo avaliou o homem por apenas alguns segundos com um olhar frio e calculista. «Sabe cuidar de cavalos?» perguntou diretamente, sem rodeios. «Se souber, o trabalho é seu». «Sim, senhor», respondeu o homem. Arnaldo assentiu distraidamente, voltando já sua atenção para os papéis à frente dele. «Clarice, me traga café agora», ordenou sem olhar para a filha. «Depois mostre o galpão do fundo para ele e explique o trabalho». Olhou brevemente para o estranho com expressão dura. «Não há dinheiro para pagar, só teto e comida. Se lhe servir, comece hoje». E com um gesto brusco de mão, os dispensou sem dizer mais nada, voltando a revisar as contas, como se já não existissem mais ali. Clarice conduziu o homem para fora do escritório em silêncio. Primeiro foi à cozinha buscar o café que seu pai tinha exigido e voltou rapidamente com uma bandeja. Entrou sozinha no escritório para servir enquanto ele esperava no corredor. Momentos depois saiu fechando a porta com cuidado e fez um sinal para que a seguisse. Caminharam pela parte de trás da propriedade, passando por laranjeiras perfumadas, até chegarem aos estábulos de madeira vermelha desbotada.
O galpão fica ali atrás, indicou apontando. Tem feno limpo dentro e uma bomba de água do lado. Os cavalos ficam aqui nos estábulos. Hesitou um instante, mordendo o lábio. Bem-vindo, senhor João. Clarice voltou rapidamente para a casa grande. O homem ficou parado, observando-a se afastar. Depois caminhou até o galpão e entrou. Era amplo, com montes de feno dourado nos cantos e vigas de madeira escura no teto. Havia uma pequena janela que dava vista para os fundos da casa principal. Colocou o saco num canto, sentou-se sobre o feno e finalmente permitiu que seus ombros relaxassem. Fechou os olhos por um longo momento, pensando em tudo que tinha acabado de presenciar. A crueldade daquela mãe, a frieza daquele pai, a bondade silenciosa da jovem Clarice. Então respirou fundo, porque era hora de lembrar quem realmente era. Seu nome não era João, era Henrique Nogueira de Almeida, barão de Diamantina, senhor de vastas terras e um dos homens mais ricos e poderosos de toda aquela região de Minas Gerais. Henrique tinha 35 anos e estava cansado, profundamente cansado. Viúvo há 3 anos, tinha perdido sua amada esposa Helena em um parto difícil, que também levou o bebê. Desde então, vivia mergulhado em uma dor silenciosa que nem todo o dinheiro do mundo conseguia curar. Sua família vinha pressionando-o há mais de 1 ano para que se casasse novamente. Diziam que precisava de uma esposa, de filhos, de continuar a linhagem. Mas cada visita formal às fazendas da região era a mesma farsa vazia. Mulheres maquiadas como bonecas, pais bajuladores, conversas sobre posses e linhagens. Nenhuma via o homem real por trás do título de barão. Foi quando Henrique teve uma ideia ousada: visitar essas famílias disfarçado de trabalhador pobre antes das visitas oficiais para ver seus verdadeiros rostos, para observar quem eram realmente quando não fingiam para impressionar um nobre rico. Seu irmão mais novo, Miguel, achou que estava louco, mas terminou concordando. Ele também estava farto de nobres vazias e interesseiras. Henrique tinha programado visitas oficiais como barão a várias propriedades nas semanas seguintes, e a fazenda dos Silva era a primeira da lista. Mas antes da visita formal, chegaria dias antes disfarçado como João, para observar quem os Silva realmente eram quando não estavam fingindo. Aquela tarde, as famílias receberiam um comunicado. O barão Henrique Nogueira de Almeida estava indisposto com febre forte e não poderia comparecer à visita programada para aquela tarde. Ele queria observar os Silva sem máscaras, e o que tinha visto até agora já revelava muito: crueldade, falsidade e uma jovem bondosa maltratada pela própria família. Henrique saiu do galpão e foi direto aos estábulos anexos, onde começou a cuidar dos cavalos negligenciados. Eram 7 no total: 4 éguas, 2 cavalos e um potro jovem. Todos estavam magros demais, com as costelas visíveis sob a pelagem sem brilho e os cascos rachados pela falta de cuidados. Mas eram animais de boa raça, bonitos sob a camada de sujeira e abandono. Henrique tinha 20 cavalos em sua própria propriedade. Chamava cada um deles pelo nome como se fossem família. Ver aqueles 7 animais nobres tratados com tanta negligência o enfurecia profundamente. Que desperdício! Murmurou enquanto penteava com cuidado a crina emaranhada de uma égua cinza que o olhava com olhos tristes e desconfiados. Vocês merecem muito mais que isso. Trabalhou com cuidado e carinho, limpando, alimentando e falando baixinho com cada animal como sempre fazia. A noite caiu completamente e a lua cheia iluminava o galpão através da pequena janela quando Henrique finalmente ouviu passos suaves se aproximando. A porta de madeira se abriu devagar e Clarice entrou carregando uma bandeja coberta com um pano limpo. Vestia o mesmo vestido cinza gasto, mas agora seu cabelo castanho estava solto, caindo em ondas naturais sobre os ombros e costas até a cintura. A luz suave da lamparina de querosene que ela carregava iluminava seu rosto delicado, e pela primeira vez Henrique reparou verdadeiramente em sua beleza oculta. Não era a beleza chamativa e artificial de mulheres que conhecia nos salões, mas algo mais profundo e genuíno. Seus olhos castanhos claros brilhavam com bondade, e havia uma graça natural em seus movimentos, mesmo vestida com trapos. Henrique sentiu algo se mover em seu peito, algo que não sentia desde que Helena tinha morrido. Clarice colocou a bandeja sobre uma caixa de madeira e retirou o pano, revelando não um pão seco e miserável,
mas um prato abundante e generoso. Carne assada ainda fumegante, batatas douradas, cenouras cozidas, um grande pedaço de pão fresco e até uma caneca de água limpa. O aroma era maravilhoso. Henrique olhou para o prato e depois para ela, surpreso. Senhorita Clarice, começou. Ela se sentou sobre um monte de feno próximo, ajeitando a saia gasta ao redor das pernas. Vou esperar o senhor terminar de comer para levar o prato de volta, senhor João, disse com suavidade. Não quero que minha mãe veja que trouxe mais do que ela ordenou. Henrique hesitou. Depois pegou o prato e também se sentou. Eu escutei sem querer a conversa na sala mais cedo, admitiu em voz baixa. Sua mãe pediu que trouxesse apenas pão seco. Clarice esboçou um pequeno sorriso triste, mas seus olhos continuaram bondosos. Não se preocupe, senhor João. Sempre trarei comida adequada enquanto estiver trabalhando aqui. É o justo. Olhou para suas próprias mãos calejadas descansando no colo. Por favor, desculpe as coisas que meus pais dizem. Eles estão sob muita pressão por causa das dívidas e dos problemas financeiros. Não é desculpa para a crueldade, eu sei, mas é a realidade deles. Havia uma maturidade surpreendente em sua voz, uma compreensão profunda da natureza humana que não combinava com sua juventude aparente. Henrique a observou enquanto comia devagar, estudando cada detalhe de seu rosto à luz suave da lamparina. E naquele momento, ali no humilde galpão cercado pelo cheiro de feno e cavalos, começou a pensar algo que não se atrevia a pensar há anos. Talvez, só talvez, aquela jovem fosse diferente de todas as outras. Aquela noite, Arnaldo estava no escritório com Madalena. Ela ainda usava o vestido verde floral do dia, mas agora, os ombros caídos denunciavam o cansaço e a frustração acumulada. Precisamos conversar, Arnaldo, disse com voz tensa, sentando-se na cadeira diante da escrivaninha. O barão cancelou, não sabemos quando virá, e seu Constantino está exigindo o pagamento já para a semana que vem. Arnaldo passou as mãos pelo rosto cansado, os olhos avermelhados de tanto calcular cifras impossíveis nos papéis espalhados à sua frente. Não tenho mais dinheiro, Madalena, murmurou com a voz quebrada pela desesperação. Seu Constantino não é homem de esperar. Já mandou 3 avisos. Se não pagarmos na semana que vem, vai tomar tudo o que quiser e haverá consequências graves. Madalena apertou os lábios em uma linha fina, o rosto endurecendo. Aquele velho grosseiro, gordo e beberrão, cuspiu com veneno. Por que você pediu dinheiro a ele, Arnaldo? De todos os credores da região, tinha que ser justamente o seu Constantino? Você sabe muito bem que ele não dá trégua quando alguém lhe deve. É implacável. Arnaldo bateu o punho na mesa, fazendo a lamparina tremer. Não tive escolha. Nenhum banco quis emprestar mais para nós. Ele foi o único que aceitou. E agora estamos presos. O silêncio pesado encheu o escritório por longos instantes, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede no canto. Arnaldo olhava fixamente para as contas impossíveis, a testa franzida em concentração dolorosa. Então, lentamente, ergueu os olhos para sua esposa com uma expressão que misturava desespero e cálculo frio. Estava pensando, sabe? Começou com hesitação, a voz baixa, em oferecer uma das meninas. Madalena arregalou os olhos, compreendendo imediatamente o que ele sugeria. Para o seu Constantino? Perguntou incrédula, a voz subindo uma oitava. Você enlouqueceu, Arnaldo? Não vou casar minhas filhas com aquele homem repugnante. Ele bebe feito um tonel e trata mulheres como propriedade. Elas merecem nobres jovens e ricos, não aquele porco nojento. Arnaldo se inclinou para a frente, os olhos duros brilhando com determinação desesperada. E a Clarice? A pergunta caiu como uma pedra no silêncio do escritório. Madalena ficou imóvel, a boca entreaberta. Clarice? Repetiu lentamente, o nome soando estranho em seus lábios. Arnaldo assentiu, gesticulando com as mãos. Pense bem, Madalena. Clarice não daria opinião. Ela nunca opina sobre nada. Nós decidimos, e ela obedece como sempre fez. A dívida é alta demais e seu Constantino certamente aceitaria a mão de uma Silva em casamento como pagamento. Sempre olhou para nossas filhas com interesse. Sua voz carregava nojo, mas também um pragmatismo brutal. Madalena ficou em silêncio processando a proposta horrível. Depois, lentamente, um sorriso cruel começou a se formar em seus lábios pintados. É verdade.
murmurou pensativa, o sorriso crescendo. Pode ser uma boa ideia. Na verdade, Clarice é jovem, saudável e cumpriria adequadamente o papel de esposa. Seu Constantino ficaria satisfecho e nossa dívida seria perdoada. Olhou para o marido com os olhos brilhando de um alívio frio e calculado. E assim Júlia e Beatriz ficariam livres para se casar com o barão ou outros nobres apropriados quando surgir a oportunidade. Arnaldo assentiu com vigor, claramente aliviado de que ela concordasse. Exatamente o que eu pensava. É a solução perfeita. Madalena levantou a mão dubitativa. Mas vamos esperar por enquanto. Não precisamos tomar essa decisão hoje. Ainda temos alguns dias. Se o barão confirmar uma nova visita antes do prazo, talvez encontremos outra solução. Deixou a frase no ar ameaçadora. Arnaldo assentiu com gravidade, compreendendo perfeitamente. Se não confirmar, ofereceremos Clarice ao seu Constantino. O dia seguinte amanheceu claro e quente, com o sol nascente pintando o céu de tons dourados e rosados. Henrique acordou cedo no galpão com o canto dos pássaros e os relinchos suaves dos cavalos nos estábulos. Espreguiçou-se sobre o feno, sentindo os músculos levemente doloridos pelo trabalho do dia anterior, mas era uma dor boa e satisfatória. Ao sentar-se, notou algo que não estava ali na noite anterior. Uma pequena mesa improvisada feita com caixotes de madeira e sobre ela, cuidadosamente coberta com um pano limpo, uma caneca de barro fumegante com café quente e um pedaço generoso de pão fresco acompanhado de queijo amarelo. Seu coração se aqueceu instantaneamente. Clarice devia ter vindo antes do amanhecer, enquanto ele dormia, para deixar aquele café da manhã simples, mas atencioso. Henrique se levantou, lavou o rosto com a água gelada da bomba externa e tomou o café com gratidão genuína. O sabor era simples, mas honesto, e aquilo significava mais para ele do que qualquer banquete elaborado em seu solar baronial. Depois de comer, começou a trabalhar com energia renovada. Passou toda a manhã reorganizando o galpão, limpou cada canto, varreu o chão de terra batida, consertou uma viga solta do teto, organizou as ferramentas enferrujadas que estavam jogadas num canto. Depois foi para os estábulos e trabalhou nas baias, retirando toda a palha suja e substituindo por feno fresco, consertando as portas de madeira que rangiam, revisando cada detalhe com o cuidado meticuloso de quem realmente se importa. Por volta do meio-dia, levou os 7 cavalos para o pasto verde nos fundos da propriedade, observando com satisfação como corriam livres pela primeira vez em muito tempo. Durante todo aquele trabalho intenso, Henrique observava discretamente a casa principal à distância, e o que via o impressionava e indignava cada vez mais. Clarice não parava nem um único minuto durante toda a manhã. Viu-a sair pela porta da cozinha, carregando baldes pesados de água, depois varrer toda a varanda frontal, em seguida sacudir enormes tapetes que levantavam nuvens de poeira no ar quente. Corria de um lado para outro, atendendo chamados invisíveis, sempre com aquele vestido cinza gasto, sempre com a postura levemente curvada de quem carrega peso demais sobre ombros jovens. Enquanto isso, suas irmãs Júlia e Beatriz apareceram na varanda apenas uma vez, rindo alto, vestidas com roupas leves e coloridas, abanando-se com preguiça antes de voltarem para o interior fresco da casa. A diferença de tratamento era chocante e revoltante. Naquela tarde, quando o sol começava a declinar no horizonte, tingindo tudo de laranja e dourado, Henrique estava dando água aos cavalos quando viu Clarice descer pela trilha íngreme que levava ao arroio no fundo da propriedade. Carregava um enorme cesto de vime transbordando de roupa suja, lençóis, vestidos, camisas, toalhas, que devia pesar quase tanto quanto ela mesma. O cesto era tão pesado que ela tinha que parar a cada poucos passos para descansar os braços trêmulos. Henrique a viu desaparecer entre as árvores que margeavam o arroio, e algo dentro dele, uma mistura de curiosidade, preocupação e um interesse crescente que não podia negar, o impeliu a segui-la discretamente. Deixou os cavalos pastando tranquilos e caminhou em silêncio pela mesma trilha, mantendo distância segura para não ser notado. O arroio era um lugar bonito e isolado, cercado por salgueiros chorões, cujas ramagens pendiam como cortinas verdes sobre a água cristalina que corria suavemente sobre pedras lisas. Henrique parou atrás de um tronco largo, escondido entre as sombras.
e observou. Clarice tinha deixado o cesto pesado na margem e agora olhava ao redor com cuidado, verificando se realmente estava sozinha. Aparentemente satisfeita com a privacidade, começou a se despir lentamente, retirando o vestido cinza gasto. Henrique, por respeito, se virou e sentou-se atrás de uma árvore. Sabia que deveria se afastar, que estava invadindo um momento privado, mas seus pés pareciam pregados no chão. Decidiu esperar que ela saísse. Manteve os olhos respeitosamente desviados, olhando as árvores, o céu, qualquer lugar que não fosse diretamente na direção dela, mas estava consciente de cada som, o chapinhar suave da água, o suspiro de alívio dela ao lavar o suor e a sujeira de todo o dia, o murmúrio baixo de uma cantiga que ela cantarolava suavemente enquanto se banhava. Havia algo profundamente comovente naquela cena simples, uma jovem roubando uns minutos de paz e limpeza no meio de um dia exaustivo de trabalho sem fim. Depois de alguns minutos que pareceram horas, Henrique ouviu os sons dela saindo da água, o barulho da roupa ao se vestir novamente, e esperou com paciência, dando-lhe tempo para se recompor completamente. Quando julgou que tinha passado tempo suficiente, Henrique respirou fundo e avançou deliberadamente pela trilha, fazendo barulho com os passos pesados sobre as folhas secas para anunciar sua chegada. Ao sair da curva entre as árvores, Clarice já estava completamente vestida de novo com o vestido cinza, o cabelo molhado preso em uma trança frouxa, e estava ajoelhada na margem do arroio, esfregando com vigor um lençol branco contra uma pedra lisa coberta de sabão. Ela levantou a cabeça surpresa ao ouvir os passos e arregalou os olhos ao vê-lo. "Senhor João", exclamou levando a mão molhada ao peito. Não o ouvi chegar. "Precisa de algo?" Henrique se aproximou devagar, mantendo uma postura respeitosa e humilde. "Perdão por assustá-la, senhorita Clarice. Vi que desceu com aquele cesto tão pesado e pensei em oferecer ajuda para carregá-lo de volta." Clarice olhou para o enorme cesto ainda cheio de roupa molhada, esperando para ser pendurada, e sorriu com um cansaço genuíno. "É muito gentil da sua parte, Sr. João, mas não precisa se preocupar. Estou acostumada com isso." Henrique balançou a cabeça com firmeza. "Insisto, senhorita. Já terminei meu trabalho com os cavalos e tenho tempo livre. Deixe-me pelo menos carregar o cesto de volta para a casa quando terminar." Ela hesitou, mordendo o lábio inferior com incerteza, mas depois assentiu suavemente. "Está bem. Obrigada, Sr. João." Voltou a esfregar o lençol contra a pedra com movimentos ritmados e experientes. Henrique se sentou sobre uma pedra próxima, observando-a trabalhar. O silêncio era confortável, quebrado apenas pelo som da água corrente e do tecido sendo lavado. Depois de alguns minutos, ele falou casualmente. "Há quanto tempo mora aqui, senhorita Clarice?" Ela não levantou os olhos da roupa. "Nasci aqui. Esta sempre foi minha casa." Sua voz era suave, sem ressentimento, apenas constatando um fato simples. "E suas irmãs? São mais velhas ou mais novas que a senhorita?" "Júlia tem 22 anos. Beatriz tem 20. Eu sou a mais nova. Tenho 19. Torceu o lençol com força, a água escorrendo entre seus dedos. "Elas são muito bonitas e talentosas. Minha mãe tem grandes esperanças de que façam bons casamentos." Henrique notou que ela não se incluía nessa esperança. "E a senhorita? Não pensa em casamento?" Clarice finalmente parou de lavar e olhou para ele com aqueles olhos castanhos claros que pareciam guardar mais sabedoria do que sua idade sugeria. Um pequeno sorriso triste curvou seus lábios. "Não sou o tipo de mulher que os homens procuram para casar, Sr. João." Disse isso sem autopiedade, apenas como quem declara que o céu é azul ou que a água é molhada. "Não tenho dote, não sou bonita como minhas irmãs, e não tenho as habilidades sociais necessárias para impressionar pretendentes. Aprendi a aceitar meu lugar." Henrique sentiu algo apertar em seu peito. Como aquela jovem bondosa e bela, porque era bela, embora claramente não soubesse disso, podia ter tão pouca consideração por si mesma? "Discordo respeitosamente, senhorita. Acho que qualquer homem com olhos para ver reconheceria seu valor." Clarice o olhou surpresa, as bochechas corando levemente. "O senhor é muito gentil, mas não precisa mentir para me fazer sentir melhor." Voltou ao trabalho, mas Henrique notou que seus movimentos estavam menos certos, como se suas palavras a tivessem abalado de alguma forma. Trabalharam em silêncio, companheiro, até que toda a roupa estivesse lavada.
Clarice pendurou as peças molhadas sobre os galhos baixos dos salgueiros para secar um pouco antes de levá-las de volta. Então, Henrique pegou o cesto, agora ainda mais pesado com a roupa encharcada, e o ergueu com facilidade sobre o ombro. Clarice o observou fazer isso sem esforço aparente, impressionada com sua força. "O senhor é muito forte, senhor João." Ele sorriu modestamente. "Trabalhei a vida toda com as mãos. Isso fortalece um homem." Começaram a subir a trilha íngreme de volta para a casa. Henrique ajustou o cesto no ombro e ofereceu o braço livre para Clarice. "Segure em mim, senhorita. A trilha está escorregadia." Ela hesitou apenas um momento antes de aceitar, colocando sua mão pequena e calejada no braço dele. Henrique sentiu um calor se espalhar pelo peito com aquele simples toque. Subiram devagar, ele tomando cuidado para não ir rápido demais e cansá-la. "Posso fazer uma pergunta pessoal, senhorita Clarice?" Arriscou quando estavam no meio do caminho. Ela olhou para ele com curiosidade. "Pode, senhor João. Por que seus pais a tratam diferente de suas irmãs?" A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia, e imediatamente se arrependeu ao ver o rosto dela se fechar. Clarice desviou o olhar, focando no caminho à frente. Ficou em silêncio por tanto tempo que Henrique pensou que não responderia. Finalmente, quando já estavam chegando ao topo da trilha, ela falou em voz tão baixa que ele teve que se inclinar para ouvir. "Porque não sou filha do meu pai." As palavras caíram como pedras no silêncio da tarde. Henrique parou de andar, virando-se para encará-la completamente. Clarice manteve os olhos baixos, as bochechas coradas de vergonha. "Minha mãe teve um envolvimento antes de se casar definitivamente com meu pai. Ficou grávida. Meu pai verdadeiro era um homem pobre que trabalhava nas terras da família. Quando descobriram, ele foi embora e nunca mais voltou." Sua voz era desprovida de emoção, como se contasse a história de outra pessoa. "Arnaldo Silva ainda assim se casou com minha mãe, mesmo sabendo que ela carregava um filho de outro homem. Foi generoso nesse sentido, mas nunca me perdoou por existir. Nunca me viu como filha de verdade." Finalmente levantou os olhos para encará-lo, e Henrique viu ali uma dor antiga e profunda. "Minhas irmãs são suas filhas de sangue. Eu sou apenas a bastarda que ele teve que aceitar como parte do acordo de casamento. Por isso me tratam como tratam. E eu entendo, senhor João. Realmente entendo. Não posso culpá-los por algo que não foi minha culpa, mas que também não foi culpa deles." Henrique ficou em silêncio, processando aquela revelação. Tantas coisas faziam sentido agora. A crueldade, o desdém, o tratamento de empregada. E mesmo assim, Clarice não guardava rancor. Tinha um coração tão puro que conseguia compreender e perdoar aqueles que a maltratavam diariamente. "Senhorita Clarice", disse ele com voz grave e sincera, "nada do que acabou de me contar diminui seu valor. Se algo apenas mostra o quanto é forte e boa para carregar esse fardo com tanta graça e dignidade." Lágrimas brilharam nos olhos de Clarice, mas ela piscou rapidamente para afastá-las. "Obrigada, senhor João. O senhor tem um coração bondoso." Apertou levemente o braço dele antes de soltá-lo. "Mas devemos voltar antes que minha mãe perceba que estou demorando." Terminaram de subir a trilha em silêncio. Quando chegaram ao quintal dos fundos, Clarice indicou um varal de madeira próximo à cozinha. "Pode deixar o cesto ali, por favor. Eu pendurei o resto agora." Henrique colocou o cesto cuidadosamente no chão e se virou para partir, mas ela o chamou suavemente. "Senhor João?" Ele se virou. "Obrigada. Não apenas por carregar o cesto, mas por ouvir e por não me julgar." Ele assentiu com respeito. "Foi um privilégio, senhorita Clarice." E com isso, voltou para o galpão, mas sua mente permaneceu com ela, processando tudo que tinha descoberto. Aquela noite, depois que escureceu completamente e as estrelas pontilhavam o céu como diamantes sobre veludo negro, Clarice apareceu novamente no galpão com o jantar. Desta vez, trazia não apenas comida, mas também um cobertor grosso dobrado sobre o braço. "As noites estão ficando frias", explicou timidamente, estendendo o cobertor para ele. "Pensei que pudesse precisar disso." Henrique aceitou o cobertor com gratidão, tocado por aquela gentileza constante. "A senhorita é muito atenciosa." "Obrigado." Sentaram-se como na noite anterior, ela sobre o feno e ele com o prato de comida. Mas desta vez havia uma intimidade diferente no ar, uma conexão que se formara durante a conversa no arroio. Henrique comeu em silêncio por alguns minutos antes de falar. "Senhorita Clarice,
Posso perguntar algo que venho me questionando? Ela assentiu, curiosa. Por que é tão gentil comigo? Sou apenas um trabalhador temporário, alguém que seus pais mal notam. Não precisa me tratar com tanta consideração. Clarice inclinou a cabeça, pensando cuidadosamente antes de responder. Minha avó, mãe do Arnaldo, costumava me dizer algo quando eu era pequena e ela ainda era viva. Dizia que devemos tratar todos com gentileza, porque nunca sabemos as batalhas que cada pessoa está enfrentando. Seus olhos brilhavam macios à luz da lamparina. Ela era a única pessoa nesta casa que me tratava com amor verdadeiro. Quando morreu, prometi a mim mesma que seria como ela, gentil com todos, especialmente com aqueles que a vida já machucou demais. Sorriu suavemente. Vejo em seus olhos, Senhor João, que o Senhor já sofreu. Não sei o que ou porquê, mas reconheço aquela dor escondida porque também a carrego. Então sim, vou ser gentil com o Senhor, porque todos merecem gentileza, especialmente aqueles que esqueceram como recebê-la. Henrique ficou sem palavras. Naquele momento, naquele humilde galpão iluminado apenas por uma lamparina fraca, sentado sobre feno e comendo comida simples, sentiu algo que não sentia há 3 longos anos: esperança. Enquanto Henrique e Clarice compartilhavam aquele momento de conexão genuína no galpão dos fundos, dentro da casa principal, acontecia uma conversa muito diferente. Arnaldo estava novamente no escritório, desta vez acompanhado de um homem gordo e mal vestido que cheirava fortemente a cachaça. Seu Constantino devia ter uns 60 anos, com barriga proeminente esticando os botões da camisa amarelada de suor. Tinha olhos pequenos e cruéis que avaliavam tudo ao redor com a ganância de quem via o mundo apenas como coisas a serem possuídas ou exploradas. Então, Arnaldo, disse Constantino com voz pastosa, tomando outro gole da cachaça que tinha trazido em um cantil enferrujado. O prazo está chegando. Trouxe meu dinheiro ou vamos ter que fazer outro arranjo? Arnaldo se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Estou trabalhando nisso, Constantino. Só preciso de mais alguns dias. O barão Henrique vai visitar e... Constantino bateu o punho gordo na mesa, fazendo os papéis saltarem. Cansei de esperar. Já dei trégua demais. Ou me paga até o fim da semana, ou vou tomar o que é meu por direito. Essa propriedade, seus móveis, tudo. Arnaldo empalideceu. Não pode fazer isso. Esta terra está na família há gerações. Posso e vou, rosnou Constantino, inclinando-se para a frente com um sorriso cruel. A menos que possamos chegar a outro acordo. Arnaldo engoliu seco, já sabendo onde aquilo ia dar. Que tipo de acordo? Constantino se recostou na cadeira, que gemeu sob seu peso, e seu sorriso se alargou, mostrando dentes amarelados e manchados. Ouvi dizer que tem 3 filhas lindas nesta casa. Já estou velho, Arnaldo, cansado de viver sozinho. Uma esposa jovem e bonita para cuidar de mim na velhice, dar filhos, servir. Isso valeria perdoar sua dívida completamente. Arnaldo fechou os olhos. Era exatamente o que ele e Madalena tinham discutido, mas ouvir proposto em voz alta de forma tão crua e mercenária fazia seu estômago revirar. Constantino, minhas filhas... Ouvi dizer que a mais nova é bonitinha, continuou Constantino, ignorando a hesitação de Arnaldo. Como é o nome? Clarice? Sim, Clarice. Já a vi algumas vezes na vila. Quieta, obediente. Seria perfeita. Levantou-se cambaleando levemente pela bebida e caminhou até a janela, olhando para o quintal escuro. Traga ela aqui. Quero vê-la antes de confirmar o acordo. Arnaldo ficou paralisado. Uma coisa era discutir aquilo com Madalena em teoria, outra completamente diferente era confrontar a realidade crua. Estava prestes a vender sua enteada para um homem repugnante para salvar sua propriedade. Ela está trabalhando, murmurou fracamente. Não pode ser perturbada agora. Constantino se virou bruscamente, os olhos pequenos brilhando com raiva. Não estou pedindo, Arnaldo. Mande buscá-la agora ou considere nossa negociação encerrada e prepare-se para perder tudo. A porta do escritório se abriu e Madalena entrou, tendo obviamente escutado os gritos do corredor. Avaliou a situação rapidamente com seus olhos calculistas. Seu Constantino, disse com uma voz falsamente doce. Que alegria recebê-lo em nossa humilde casa. Constantino a olhou com desdém mal disfarçado. Não estou aqui para gentilezas, Madalena.
Vim buscar meu dinheiro ou uma esposa? Seu marido parece estar tendo dificuldade em decidir. Madalena lançou um olhar duro para Arnaldo antes de sorrir para Constantino. Clarice está ocupada no momento, mas posso apresentar-lhe minhas outras filhas. Júlia e Beatriz são jovens educadas, bonitas, de boa família. Não quero suas outras filhas, rosnou Constantino, batendo o pé no chão como uma criança mimada. Já decidi. Quero a Clarice. Se não concordarem, tomarei esta propriedade e vocês ficarão na rua. Tenho os papéis legais, tenho testemunhas, tenho tudo. Madalena e Arnaldo trocaram olhares desesperados. Finalmente, Madalena suspirou derrotada. Está bem, vou buscá-la. Saiu do escritório com passos rápidos e determinados, deixando Arnaldo a sós com Constantino. O homem gordo voltou a se sentar satisfeito, tomando mais cachaça. Decisão sábia, Arnaldo. Vai ver que esse arranjo beneficia todos nós. Madalena caminhou rapidamente pela casa escura, uma lamparina na mão, procurando por Clarice. Verificou a cozinha, os quartos, a despensa. Nada. Finalmente, uma das empregadas sussurrou que tinha visto a menina indo em direção aos galpões com uma bandeja de comida. Madalena apertou os lábios com raiva. Claro que Clarice estaria perdendo tempo com aquele trabalhador vagabundo. Marchou determinada em direção aos fundos da propriedade, a lamparina balançando em sua mão, projetando sombras dançantes nas paredes. No galpão, Henrique tinha acabado de terminar de comer, e Clarice estava recolhendo o prato quando ouviram os passos firmes se aproximando. Ambos se viraram para a porta, exatamente quando Madalena entrou como um furacão. Seus olhos varreram a cena. Sua filha sentada sobre o feno, o trabalhador próximo demais, e seu rosto se contorceu de raiva. Clarice, o que pensa que está fazendo aqui? Clarice se levantou rapidamente, deixando o prato de lado. Estava apenas trazendo o jantar do Sr. João, mãe, como a senhora ordenou. Não a mandei ficar aqui conversando, gritou Madalena. Venha comigo agora, tem alguém que quer conhecê-la. Agarrou o braço de Clarice com força, fazendo a moça soltar um pequeno gemido de dor. Henrique deu um passo à frente instintivamente. Senhora, por favor, não precisa machucá-la. Madalena se virou para ele com olhos flamejantes. Você não tem permissão para falar comigo, trabalhador. Fique no seu lugar ou sairá desta propriedade ainda esta noite. Puxou Clarice com força em direção à porta. Clarice lançou um olhar de desculpas para Henrique por cima do ombro antes de ser arrastada para fora do galpão. Henrique ficou parado, os punhos cerrados, todo o músculo tenso com a vontade de intervir. Mas sabia que não podia. Ainda não. Se revelasse quem realmente era agora, de forma impulsiva, poderia piorar tudo. Forçou-se a respirar fundo, a pensar com clareza. Algo estava acontecendo, algo ruim. Podia sentir isso em seus ossos. Esperou alguns minutos e então saiu silenciosamente do galpão, movendo-se pelas sombras em direção à casa principal. Madalena arrastou Clarice pelo corredor até o escritório. Não deu explicações, não respondeu perguntas. Apenas empurrou a porta aberta e jogou Clarice para dentro com força suficiente para fazê-la tropeçar. Clarice recuperou o equilíbrio e levantou os olhos confusa e assustada. Seu pai estava sentado atrás da escrivaninha, parecendo 10 anos mais velho, e um homem gordo e fedorento, que ela nunca tinha visto, estava sentado na outra cadeira, olhando para ela com olhos que a fizeram querer tomar banho. Esta é Clarice, seu Constantino, disse Madalena com uma voz falsamente alegre, nossa filha mais nova. Constantino se levantou com dificuldade e caminhou lentamente ao redor de Clarice, olhando-a de cima a baixo, como se avaliasse um animal no mercado. Ela ficou paralisada, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo instintivamente que algo terrível se aproximava. Tire esse vestido horrível, ordenou Constantino casualmente. Quero ver como é por baixo dessa trapos. Clarice arregalou os olhos de choque e horror, dando um passo para trás. Não, faça o que ele mandou, gritou Madalena. Agora! Clarice olhou para seu pai desesperadamente, implorando silenciosamente por ajuda, por proteção, por qualquer coisa. Mas Arnaldo apenas desviou o olhar, incapaz de encará-la. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clarice. Por favor, mãe, não entendo o que está acontecendo. Por que... Madalena deu um passo ameaçador na direção dela. Porque você vai se casar com o seu Constantino. É isso que está acontecendo. Ele aceitou tomar você como esposa
em pagamento das dívidas de seu pai. O mundo de Clarice pareceu desabar. Casamento? Com aquele homem repugnante que a olhava como um predador? Não, sussurrou, balançando a cabeça. Não, por favor, não posso. Pode e vai, rosnou Constantino, avançando para ela. Já decidimos. A cerimônia será na próxima semana. Mas primeiro quero ter certeza de que está saudável, de que serve para ter filhos. Agarrou o braço de Clarice, puxando-a para perto, e ela sentiu o cheiro horrível de cachaça em seu hálito. Algo dentro dela quebrou. Com um grito desesperado, Clarice se soltou com uma força que não sabia que possuía e correu para a porta. «Peguem ela!» gritou Constantino furioso. Mas Clarice já tinha atravessado a porta, correndo pelo corredor escuro, lágrimas cegando sua visão, o coração batendo tão forte que doía. Não sabia para onde estava indo, apenas sabia que precisava fugir, escapar daquele pesadelo. Atravessou a cozinha, quase derrubando uma panela, e saiu pela porta dos fundos para a noite escura. Ouviu gritos atrás dela. Sua mãe, Constantino, talvez até seu pai, mas não parou. Correu pelo quintal, tropeçando em pedras invisíveis, em direção ao único lugar onde tinha se sentido segura recentemente, o galpão. Henrique estava escondido nas sombras próximo à casa, tentando ouvir o que acontecia através da janela do escritório, quando viu Clarice sair correndo pela porta dos fundos, como se fugisse do próprio demônio. Imediatamente, correu atrás dela. Ela entrou no galpão tropeçando, soluçando e caiu de joelhos sobre o feno. Segundos depois, Henrique entrou, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Clarice, sussurrou urgentemente, ajoelhando-se ao lado dela. Ela se virou e, sem pensar, jogou-se em seus braços, chorando descontroladamente contra seu peito. Henrique a segurou firmemente, uma mão acariciando seus cabelos, a outra segurando suas costas, tremendo. «Está segura», murmurou suavemente. «Está segura agora. Me conte o que aconteceu». Entre soluços entrecortados, Clarice contou tudo. A dívida, o homem horrível, o casamento forçado, a humilhação que quase sofrera. Henrique sentia sua raiva crescer a cada palavra, uma fúria gelada e controlada que queimava em suas veias. Como ousavam tratá-la como mercadoria, vendê-la para aquele porco para pagar dívidas. Mas manteve sua voz calma, consoladora, porque Clarice precisava de conforto agora, não de mais raiva. «Escute-me com atenção», disse firmemente, afastando-a gentilmente para poder olhar em seus olhos vermelhos de choro. «Você não vai se casar com aquele homem. Não vou permitir. Entendeu?» Clarice balançou a cabeça, confusa. «Mas, senhor João, o senhor não pode fazer nada. É apenas um trabalhador. E eles já decidiram. Não tenho escolha». «Tem, sim», insistiu Henrique. «Sempre tem escolha, e vou garantir que tenha uma». Ouviram vozes se aproximando. Madalena chamando por Clarice, Constantino gritando obscenidades. Henrique se levantou rapidamente pensando. Não podia deixá-la ser encontrada aqui. «Venha», sussurrou, puxando-a pela mão. Levou-a para o canto mais escuro do galpão, onde as pilhas de feno eram mais altas. «Esconda-se aqui atrás. Não faça barulho, não importa o que ouvir. Promete?» Clarice assentiu tremendo e se enfiou no espaço apertado entre o feno e a parede. Henrique rapidamente arrumou mais feno na frente, escondendo-a completamente da vista. Então voltou para o centro do galpão e se sentou casualmente, como se estivesse apenas descansando. A porta do galpão se abriu violentamente, e Madalena entrou com a lamparina seguida de perto por Constantino cambaleante. «Onde ela está?» exigiu Madalena, olhando ao redor freneticamente. «Sei que veio para cá». Henrique se levantou lentamente, fingindo sono e confusão. «Do que a senhora está falando? Estou aqui sozinho desde que a senhora levou a senhorita Clarice embora mais cedo». Constantino avançou ameaçadoramente. «Não minta para nós, seu vagabundo. A menina fugiu e esse era o único lugar para onde podia ter vindo». Henrique manteve sua postura humilde, mas seus olhos eram duros. «Não vi ninguém, senhor. O galpão está vazio». Madalena não estava convencida. Começou a revirar o feno com as mãos, procurando desesperadamente. Constantino também começou a procurar, mais desajeitado e agressivo. Henrique observava ansioso, pronto para intervir se chegassem perto demais do esconderijo de Clarice. Seu coração batia forte, mas manteve o rosto neutro.
Finalmente, depois de vários minutos de busca infrutífera, Madalena desistiu com um grito frustrado. Deve ter ido para o mato, decidiu. Vamos procurar lá fora. Constantino cuspiu no chão com nojo. Aquela menina ingrata vai pagar por isso quando a encontrarmos. Lançou um olhar de suspeita para Henrique. E se descobrir que está mentindo o trabalhador, vai se arrepender. Saíram do galpão, deixando a porta aberta. Henrique esperou até que as vozes se afastassem completamente antes de correr até o esconderijo de Clarice. Já foram, sussurrou, ajudando-a a sair. Mas não é seguro você ficar aqui. Vão voltar para procurar de novo. Clarice estava pálida, seus olhos arregalados de medo. Não tenho para onde ir. Se fugir da propriedade, me encontrarão na vila. E não posso impor isso a você, Sr. João. Já arriscou demais ao me esconder. Henrique segurou os ombros dela firmemente. Clarice, escute. Preciso lhe contar algo importante. Algo que vai mudar tudo. Ela o olhou confusa, esperando. Henrique respirou fundo. Era hora de revelar a verdade, mesmo que prematuramente. Não havia outra escolha. Meu nome não é João, começou lentamente. Sou Henrique Nogueira de Almeida, o barão de Diamantina. Clarice piscou, processando as palavras. Então balançou a cabeça, um pequeno sorriso triste aparecendo em seus lábios. Senhor João, sei que está tentando me ajudar, mas não precisa inventar histórias. Não é história, interrompeu Henrique gentilmente. É verdade. Vim para esta propriedade disfarçado dias antes da visita oficial programada, porque queria ver os verdadeiros rostos das famílias, não as máscaras que usam para impressionar nobres. Puxou do bolso interno de sua camisa um anel de ouro pesado com o brasão da família Nogueira gravado, um leão rampante sob uma coroa. Era o anel baronial que usava sempre, exceto quando estava disfarçado. Vê isso? É o selo da minha família. Só o verdadeiro barão o possui. Clarice pegou o anel com mãos trêmulas, virando-o à luz fraca que entrava pela janela. Era claramente genuíno. O ouro puro e pesado, o brasão elaboradamente gravado. Ela levantou os olhos para ele, ainda processando. Então tudo o que vi e ouvi nos últimos dias? Você estava testando minha família? Sua voz era pequena, ferida. Estava se divertindo observando como nos comportávamos? Não, disse Henrique rapidamente, dando um passo para perto dela. Nunca foi diversão, Clarice. Vim procurando autenticidade, verdade. E encontrei você. Tomou as mãos dela entre as suas, o anel ainda preso entre suas palmas. Encontrei uma mulher genuína, bondosa, forte, que mesmo tratada injustamente, não se tornou amarga. Encontrei alguém que demonstra gentileza verdadeira, não porque quer impressionar ou ganhar algo, mas porque tem um coração puro. Seus olhos castanhos escuros brilhavam com sinceridade. Vim procurando saber se amor verdadeiro ainda existia, se alguém poderia me ver como homem e não como título ou fortuna. E você me viu, Clarice. Viu João, o trabalhador pobre, e foi gentil, foi verdadeira. Lágrimas escorriam novamente pelo rosto de Clarice, mas desta vez não eram de medo ou desespero. Eram de confusão, alívio e algo mais que não conseguia nomear. Não entendo, sussurrou. Por que está me contando isso agora? Porque não vou deixar que se case com aquele homem, declarou Henrique firmemente. E porque quero fazer uma proposta, uma verdadeira proposta de casamento. Clarice arregalou os olhos ofegante. O quê? Henrique se ajoelhou diante dela, ainda segurando suas mãos. Sei que é súbito, sei que nos conhecemos há apenas alguns dias, mas nesses dias vi mais verdade e bondade em você do que em anos de conhecer outras pessoas. Não estou pedindo que me ame agora, apenas que me dê uma chance. Case-se comigo, Clarice. Deixe-me tirá-la deste lugar, protegê-la, dar-lhe a vida que merece. E com o tempo, quem sabe, talvez possamos construir algo real juntos. Clarice estava paralisada, seu coração batendo tão forte que pensou que ele conseguiria ouvir. Mas eu sou uma bastarda. Não tenho dote. Não sou apropriada para um barão. Você poderia ter qualquer mulher da região, alguém bonita, educada, de família importante. Não quero qualquer mulher, interrompeu Henrique suavemente. Quero você. Se aceitar, claro. Nunca forçaria você a nada, Clarice. Essa escolha é sua e apenas sua. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Pela primeira vez, vendo não João, o trabalhador humilde, mas Henrique, o barão. E o mais surpreendente,
era que via o mesmo homem em ambos. O mesmo coração gentil, os mesmos olhos honestos, a mesma alma boa. Eu preciso de tempo para pensar, começou hesitante. Mas então ouviram vozes furiosas se aproximando novamente. Madalena estava voltando, e desta vez havia mais pessoas com ela, provavelmente empregados convocados para a busca. Henrique se levantou rapidamente. Não temos tempo. Eles não vão parar de procurar. Se ficarem aqui, te encontrarão e te forçarão a esse casamento com Constantino. Olhou profundamente em seus olhos. Confia em mim? Clarice pensou em tudo que ele tinha feito nos últimos dias. A gentileza, o respeito, o cuidado com os cavalos, a forma como a ouvia realmente. Pensou na alternativa. Constantino, uma vida de horror e abuso. E, surpreendentemente, descobriu que a decisão não era tão difícil quanto deveria ser. Sim, sussurrou. Confio em você. Henrique sorriu. Um sorriso genuíno e bonito que transformou seu rosto. Então vamos. Agora. Pegou a mão dela e a guiou rapidamente para fora do galpão pelos fundos, onde não seriam vistos. Correram silenciosamente através da escuridão, contornando a propriedade, até chegarem à estrada de terra que levava para longe da fazenda Silva. A lua cheia iluminava o caminho como uma lanterna celestial. Para onde estamos indo? Perguntou Clarice ofegante enquanto corriam. Para minha propriedade. Fica a 2 horas a cavalo, mas a pé levará até o amanhecer. Consegue caminhar por tanto tempo? Clarice assentiu determinada. Faria qualquer coisa para não voltar para aquela casa, para não se casar com Constantino. Caminharam rapidamente pela estrada escura, Henrique constantemente olhando para trás para verificar se estavam sendo seguidos. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de seus passos na terra e pelos grilos cantando nas matas ao redor. Depois de cerca de 1 hora, pararam próximo a um pequeno riacho para descansar e beber água. Clarice se sentou sobre uma pedra, massageando os pés doloridos. Tinha saído correndo usando apenas sandálias velhas, que não eram apropriadas para caminhadas longas. Henrique notou e franziu o senho preocupado. Seus pés estão machucados, observou, ajoelhando-se diante dela. Não deveria ter que andar tanto. Estou bem, insistiu Clarice, embora sua voz demonstrasse cansaço. Já andei distâncias maiores fazendo os trabalhos da fazenda. Henrique balançou a cabeça. Suba nas minhas costas. Vou carregá-la o resto do caminho. Clarice arregalou os olhos. Não pode fazer isso, é muito longe, vou ser pesada demais. Clarice, disse ele firmemente, mas gentilmente, deixe-me cuidar de você. É o que vou fazer pelo resto de nossas vidas, se me permitir. Comece agora. Ela hesitou apenas um momento antes de aceitar. Subiu timidamente nas costas dele e Henrique a ergueu facilmente, ajustando seu peso confortavelmente. Era forte mesmo, percebeu Clarice, seus músculos não tremendo nem um pouco sob seu peso. Começaram a caminhar novamente, agora num ritmo mais lento, mas constante. Clarice apoiou a cabeça contra o ombro dele, sentindo o calor de seu corpo, o ritmo firme de sua respiração. Era estranho estar tão perto de um homem, mas não se sentia ameaçador ou errado. Sentia-se seguro. Pela primeira vez em muito tempo, Clarice se sentia verdadeiramente segura. Posso fazer uma pergunta? Murmurou Clarice depois de caminharem em silêncio por um tempo. Claro, respondeu Henrique, seus passos nunca vacilando. Você mencionou que estava procurando saber se amor verdadeiro ainda existia. Por quê? O que aconteceu? Henrique ficou em silêncio por tanto tempo que Clarice pensou que não responderia. Finalmente, sua voz saiu baixa e carregada de emoção antiga. Era casado, com uma mulher chamada Helena. Ela era tudo para mim. Fez uma pausa engolindo seco. Há 3 anos ficou grávida. Ficamos tão felizes, tão esperançosos. Mas o parto foi difícil, muito difícil. Perdi ambos, Helena e nosso filho, na mesma noite. Clarice sentiu lágrimas brotarem em seus olhos ao ouvir a dor crua em sua voz. Sinto muito, sussurrou, apertando gentilmente seus ombros. Muito mesmo. Depois disso, fechei meu coração, continuou Henrique. Enterrei-me no trabalho, nas responsabilidades do baronato. Minha família queria que me casasse novamente, que continuasse a linhagem, mas todas as mulheres que conhecia só viam o título, a fortuna. Ninguém via o homem. Ele parou de andar
e gentilmente colocou Clarice de volta no chão para que pudessem ficar frente a frente. Até você. Você me viu como João, um trabalhador pobre sem nada, e ainda assim foi gentil. Foi real comigo. Isso significou mais do que jamais saberá. Clarice levantou a mão hesitante e tocou o rosto dele gentilmente. Não sou Helena. Nunca poderei ser, mas prometo que sempre serei verdadeira com você. Sempre serei eu mesma, sem máscaras, sem fingimentos. Henrique segurou a mão dela contra seu rosto, fechando os olhos. Não quero que seja Helena. Quero que seja Clarice. Apenas Clarice. Ficaram assim por um longo momento, dois corações feridos encontrando conforto um no outro sob o luar. Então Henrique abriu os olhos e sorriu. Vamos. Estamos quase chegando. Pegou a mão dela e continuaram caminhando, desta vez lado a lado, dedos entrelaçados. O horizonte começava a clarear com as primeiras luzes do amanhecer, quando finalmente avistaram os portões imponentes da propriedade do Barão de Diamantina. Eram enormes portões de ferro forjado com o brasão da família Nogueira, brilhando dourado no topo. Um caseiro que estava começando seu turno viu dois vultos se aproximando, um homem esfarrapado e uma mulher de vestido cinza gasto, e franziu o senho confuso. Mas quando Henrique se aproximou, o caseiro arregalou os olhos em reconhecimento e choque. Barão Henrique, meu Deus, senhor, onde esteve? Estávamos preocupados. Henrique acenou, dispensando as preocupações. Depois explico tudo, José. Por favor, abra os portões e chame meu irmão Miguel. Diga que é urgente. José apressou-se em obedecer, abrindo os portões largos. Clarice olhou para dentro com olhos arregalados de admiração e intimidação. A propriedade se estendia por quilômetros, com jardins perfeitamente cuidados, fontes de mármore, e no centro, uma mansão magnífica de 3 andares com colunas brancas brilhando douradas sob o sol nascente. Era como um palácio saído de um sonho. É tudo seu? Sussurrou ela, subitamente muito consciente de seu vestido rasgado e sujo e seus pés descalços. Henrique notou sua hesitação e apertou sua mão encorajadoramente. É nosso. Se aceitar minha proposta, tudo isso será seu também. Mas mais importante, será sua casa, seu lar, um lugar onde nunca será maltratada ou desrespeitada. Guiou-a suavemente pelo caminho de pedras até a entrada principal da mansão. Empregados começavam a aparecer, preparando a casa para o dia, e todos paravam chocados ao ver o barão voltando em roupas esfarrapadas, acompanhado de uma jovem desconhecida. Mas Henrique ignorou os olhares curiosos, focado apenas em levar Clarice para dentro. A entrada principal era impressionante. Piso de mármore polido, lustre de cristal pendurado no teto alto, escadaria dupla curva que levava ao 2º andar. Obras de arte decoravam as paredes e o mobiliário era fino e elegante. Clarice nunca tinha visto tanta riqueza e luxo em sua vida. Sentiu-se subitamente muito pequena e inadequada naquele ambiente grandioso. Henrique! Uma voz masculina ecoou do topo da escadaria. Um homem jovem, provavelmente uns 30 anos, descia correndo os degraus. Era claramente irmão de Henrique. Tinha os mesmos olhos castanhos escuros, a mesma estrutura facial forte, mas era levemente mais alto e mais magro. Miguel? Cumprimentou Henrique com um sorriso cansado. Miguel parou na frente deles, olhando de Henrique para Clarice com confusão evidente. Onde diabos você esteve? Mandei aquele comunicado cancelando sua visita ao Silva como pediu, mas esperava que voltasse na noite seguinte. Já faz 3 dias. Mudança de planos, disse Henrique simplesmente. Então, com um gesto formal, apresentou. Miguel, esta é Clarice Silva. Clarice, meu irmão Miguel, meu conselheiro e melhor amigo. Miguel piscou, processando o sobrenome. Silva? Da família que deveria visitar? Olhou mais atentamente para ela, notando o vestido rasgado, os pés descalços e sujos, os sinais óbvios de uma noite difícil. Henrique, o que aconteceu? Henrique suspirou pesadamente. É uma longa história, mas, resumidamente, os Silva são ainda piores do que imaginávamos. Tratam Clarice como escrava, planejavam forçá-la a se casar com um homem horrível para pagar dívidas. Seu maxilar se apertou com raiva ao lembrar. Atirei de lá. E agora, olhou para Clarice com ternura. Agora, se ela aceitar, vai se tornar minha esposa e baronesa de Diamantina. Miguel ficou absolutamente imóvel, boca aberta em choque.
Você está falando sério? Completamente sério, confirmou Henrique. Olhou para Clarice, que estava claramente sobrecarregada por tudo: a jornada, o ambiente luxuoso, as revelações, a proposta. Mas primeiro, Clarice precisa descansar, tomar banho, comer adequadamente e ter tempo para realmente pensar sobre isso sem pressão. Virou-se para Miguel. Pode chamar Dona Teresa e pedir que prepare o quarto de hóspedes principal para a senhorita Clarice? E pedir às empregadas que providenciem roupas limpas e tudo o que ela precisar? Miguel ainda parecia atordoado, mas assentiu. Claro, vou resolver isso agora. Saiu apressadamente, ainda balançando a cabeça incrédulo. Henrique se virou para Clarice com um sorriso gentil. Sei que deve estar exausta e confusa. Vou pedir que cuidem bem de você. Descanse quanto precisar. Não há pressa para decisões, está bem? Clarice apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Tudo era demais. Muito luxo, muito diferente, muito rápido. Momentos depois, uma mulher idosa, de rosto bondoso e roupas simples mas limpas, apareceu. Senhorita Clarice, sou Teresa, governanta desta casa. Venha comigo, querida. Vamos cuidar de você. Teresa estendeu a mão com gentileza genuína e Clarice, grata por uma presença feminina maternal, a aceitou. Teresa a guiou pela escadaria magnífica até o segundo andar, por um corredor amplo com mais obras de arte nas paredes, até uma porta dupla de madeira entalhada. Abriu-a revelando um quarto que tirou o fôlego de Clarice. Era enorme, maior que toda a área de dormir que tinha na fazenda Silva. Uma cama com dossel coberta de lençóis de seda branca dominava o centro. Havia um grande armário de madeira escura, uma penteadeira com espelho, poltronas confortáveis perto de uma janela que dava vista para jardins lindos e uma porta lateral que levava a um banheiro privado com uma banheira de porcelana branca. Meu Deus! Sussurrou Clarice, girando lentamente para absorver tudo. Teresa sorriu compreensiva. Sei que é muito para processar, querida, mas por agora vamos focar no básico. Primeiro um banho quente, depois comida, depois descanso, o resto pode esperar. Com eficiência gentil, Teresa preparou o banho, enchendo a banheira com água quente perfumada e adicionando sais e óleos aromáticos. Ajudou Clarice a tirar o vestido cinza imundo e a entrar na água. Clarice suspirou de puro prazer ao sentir o calor envolver seu corpo cansado e dolorido. Nunca tinha tomado um banho quente assim. Na fazenda Silva, tinha apenas água fria do riacho. Teresa lavou seu cabelo com shampoo perfumado, desembaraçando os nós com cuidado e paciência, enquanto conversava suavemente. O barão Henrique é um bom homem, disse Teresa, enquanto enxaguava o cabelo de Clarice. Conheço-o desde que era menino. Ele e Miguel perderam os pais jovens e cresceram com muitas responsabilidades nos ombros. Fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quando Dona Helena morreu, pensei que nunca o veria sorrir novamente. Fechou-se completamente. Mas esta manhã, quando entrou naquela porta com você, vi algo em seus olhos que não via há anos. Esperança. Olhou para Clarice com olhos sábios e bondosos. Não sei sua história, querida, mas sei reconhecer almas gentis quando as vejo. E vejo uma em você. O que quer que tenha passado merece felicidade, e se escolher aceitar a proposta do barão, prometo que nunca será tratada com nada menos que respeito e cuidado nesta casa. Lágrimas escorreram pelo rosto de Clarice, misturando-se com a água do banho. Não entendo por que ele me escolheria. Sou ninguém. Não tenho nada para oferecer a um barão. Teresa balançou a cabeça firmemente. Querida, tem tudo para oferecer. Um coração puro, bondade genuína, força silenciosa. Essas coisas valem mais que qualquer dote ou título. Ajudou Clarice a sair da banheira e a envolveu em toalhas macias e quentes. Depois a guiou de volta para o quarto, onde havia roupas limpas esperando. Uma camisola de algodão macio, um roupão leve. Clarice se vestiu, sentindo-se estranha, mas maravilhosamente confortável naquelas roupas finas. Bateram na porta e uma empregada jovem entrou carregando uma bandeja enorme. Pão fresco, manteiga, geleia, ovos mexidos, frutas fatiadas, suco de laranja, café. Era um café da manhã digno de realeza. O barão ordenou que recebesse a melhor refeição, explicou a empregada com um sorriso tímido. Espero que goste, senhorita.
Colocou a bandeja sobre uma mesinha próxima à janela e saiu discretamente. Clarice se sentou e olhou para a comida, seu estômago roncando alto. Não se lembrava da última vez que tinha comido adequadamente. Começou devagar, mas logo estava comendo com apetite, saboreando cada mordida deliciosa. Enquanto comia, olhava pela janela para os jardins lá embaixo. Viu Henrique caminhando entre as flores, agora vestido com roupas limpas e apropriadas. Calças escuras, camisa branca, colete. Parecia tão diferente, tão nobre e digno, mas ainda assim reconhecia nele o mesmo homem que tinha sido gentil com ela como João. Teresa observava da poltrona ao lado, tricotando algo enquanto dava a Clarice o espaço para pensar. Pode descansar quanto quiser, disse suavemente. Ninguém vai apressá-la ou forçá-la a nada. Esta é sua escolha, querida. Sempre será. Clarice terminou de comer e, subitamente, o cansaço da noite sem dormir a atingiu como uma onda. Teresa notou e imediatamente se levantou. Vem, vamos deitá-la. Precisa dormir. Ajudou Clarice a se deitar na cama macia, tão diferente do colchão fino e duro que tinha na fazenda Silva. Os lençóis eram como nuvens e o travesseiro estava perfumado com lavanda. Teresa cobriu-a gentilmente e afagou seu cabelo. Durma, querida. Quando acordar, o mundo vai parecer mais claro. Sempre parece. E com isso, saiu silenciosamente fechando a porta. Clarice ficou deitada, olhando para o teto ornamentado, sua mente rodando com tudo que tinha acontecido nas últimas horas. Há menos de um dia, estava na fazenda Silva, acreditando que seu destino era se casar com aquele homem horrível. Agora estava em uma mansão magnífica, com um barão gentil pedindo sua mão em casamento, oferecendo-lhe uma vida que nunca tinha ousado sonhar. Era como um conto de fadas. Mas contos de fadas não eram reais, certo? Ninguém resgata a Cinderela. Ninguém escolhe a bastarda rejeitada, exceto que Henrique tinha escolhido. Não por pena, mas porque tinha visto algo nela que valia a pena valorizar. Clarice pensou em sua avó, a única pessoa que a tinha amado verdadeiramente na fazenda Silva. Lembrou de suas palavras. Seja gentil, minha menina. Seja sempre gentil, porque a gentileza nunca é desperdiçada. Tinha sido gentil com João, o trabalhador. E João tinha sido Henrique, o barão. E sua gentileza, sua verdade, tinha mudado tudo. Fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem, mas desta vez não eram de tristeza ou medo. Eram de gratidão, de esperança, de possibilidades que nunca tinha imaginado. Clarice dormiu por horas, um sono profundo e sem sonhos que seu corpo exausto precisava desesperadamente. Quando finalmente acordou, o sol já estava alto no céu, indicando que era tarde da tarde. Sentou-se confusa por um momento, não reconhecendo onde estava. Então tudo voltou. A fuga, a caminhada, a revelação, a proposta, esta mansão magnífica. Não tinha sido um sonho, era real. Levantou-se da cama e foi até a janela, olhando para os jardins extensos, as fontes, os cavalos pastando em prados verdes ao longe. Bateram suavemente na porta. Entre, chamou Clarice, com voz ainda rouca de sono. Teresa entrou carregando um vestido lindo sobre os braços. Era de um verde água suave, com renda delicada no colarinho e mangas. O barão pediu que eu trouxesse isso para você, querida, disse Teresa com um sorriso. Pertencia à falecida baronesa, mas nunca foi usado. Henrique pensou que seria do seu tamanho. Clarice tocou o tecido com reverência. Era o vestido mais bonito que já tinha visto. Eu posso mesmo usá-lo? Perguntou hesitante. Claro que pode. E há mais no armário. Henrique mandou trazer do guarda-roupa de Helena. Ela teria querido que alguém os usasse, especialmente alguém que ele está considerando como futura esposa. Teresa ajudou-a a se vestir. O vestido caía perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Depois penteou seu cabelo, deixando-o solto em ondas suaves sobre os ombros. Está linda, disse Teresa com aprovação. O barão está esperando por você no Jardim das Rosas. Quer que eu a leve até ele? Clarice assentiu, nervosa. Teresa a guiou pela mansão e por uma porta lateral que levava aos jardins. Era ainda mais bonito de perto. Canteiros perfeitamente cuidados, fontes borbulhando, pássaros cantando nas árvores. E no centro do Jardim das Rosas, cercado por flores em centenas de tons de vermelho, rosa e branco, estava Henrique,
Vestia roupas formais agora, um terno escuro impecavelmente cortado, mas seu sorriso era o mesmo, gentil, sincero, caloroso. Virou-se ao ouvir passos e seus olhos se iluminaram ao vê-la. Clarice, disse suavemente. Dormiu bem? Ela assentiu, caminhando lentamente até ele. Sim, melhor do que em anos, na verdade. Pararam frente a frente e por um momento apenas se olharam, dois estranhos que tinham se tornado algo mais em questão de dias. Sei que tudo isso é repentino e assustador, começou Henrique, e não quero que se sinta pressionada, mas também preciso ser honesto sobre a situação. Seu rosto se tornou sério. Os Silva vão procurar por você. Quando descobrirem que está comigo, vão causar problemas. Fez uma pausa. A única maneira de protegê-la completamente é se casarmos. Como minha esposa e baronesa, eles não poderão tocá-la, mas entendo se precisar de mais tempo, se quiser me conhecer melhor primeiro. Podemos esperar, e até lá, ficará protegida aqui como minha convidada. Clarice pensou cuidadosamente. Conhecia Henrique há apenas alguns dias, mas nesse tempo tinha visto mais de seu caráter verdadeiro do que muitas pessoas veem em anos. Tinha visto sua gentileza com os cavalos, sua preocupação com ela, sua honestidade mesmo quando difícil, seu respeito por suas escolhas. E mais importante, tinha visto que ele não mudava dependendo de sua audiência. João, o trabalhador, e Henrique, o barão, eram a mesma pessoa essencial, bondosa, justa, genuína. Posso fazer uma pergunta antes de responder? Pediu Clarice suavemente. Qualquer coisa, respondeu Henrique imediatamente. Por que eu? Verdadeiramente. Não pode ser apenas porque fui gentil com você como João. Há muitas mulheres gentis na região, mulheres mais apropriadas para um barão. Henrique deu um passo mais perto, pegando as mãos dela entre as suas. Porque você foi gentil mesmo quando isso não te beneficiava. Porque tem força para suportar injustiça sem se tornar injusta. Porque vejo em seus olhos a mesma dor que carrego, mas também a mesma esperança que pensei ter perdido. Seus olhos brilhavam com emoção sincera. Porque quando estou com você, consigo respirar novamente. Porque me faz querer ser melhor, fazer melhor. E porque, Clarice Silva, em apenas alguns dias, você me fez sentir mais vivo do que me senti em 3 anos. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Clarice agora. E se eu não for boa o suficiente? E se decepcionar você ou a sociedade ou... Impossível, interrompeu Henrique firmemente. Você já é mais do que boa o suficiente. É extraordinária, Clarice. Só não enxerga isso ainda porque passaram sua vida inteira dizendo o contrário. Mas vou passar o resto da minha vida provando que estavam errados. Ajoelhou-se formalmente diante dela, tirando o anel baronial do bolso. Aquele mesmo anel que tinha mostrado a ela no galpão. Clarice Silva, aceita se casar comigo? Não porque precisa de proteção ou de escapar do Silva, mas porque acredita que podemos construir algo verdadeiro juntos. Porque vê em mim o que eu vejo em você. A possibilidade de amor genuíno. Clarice olhou para ele. Este homem bom que a tinha resgatado, que oferecia não apenas proteção, mas verdadeiro respeito e carinho. Pensou em todas as alternativas. Voltar para o Silva era impossível, fugir sozinha seria perigoso e solitário, e ficar aqui apenas como convidada seria viver na incerteza. Mas mais importante que tudo isso, quando olhava para Henrique, sentia algo que nunca tinha sentido antes. A sensação de ser verdadeiramente vista e valorizada. Não era amor ainda, muito cedo para isso, mas era algo real, algo que poderia crescer e se tornar amor com o tempo. Sim, disse finalmente sua voz clara e decidida. Aceito me casar com você, Henrique. Um sorriso enorme iluminou o rosto de Henrique. Deslizou o anel baronial no dedo dela. Era grande demais, feito para mãos masculinas, mas simbolizava seu compromisso. Vamos fazer um anel apropriado para você, prometeu beijando suavemente a mão dela. Levantou-se e, hesitante, perguntou, posso abraçá-la? Clarice assentiu, e ele a envolveu em um abraço gentil e respeitoso. Ela apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo os batimentos fortes de seu coração, sentindo-se segura pela primeira vez em sua vida. Ficaram assim por um longo momento, 2 corações feridos começando a se curar juntos. Finalmente, se separaram, e Henrique sorriu. Temos muito que planejar. A cerimônia, as roupas, os convidados... Pode ser simples? Interrompeu Clarice rapidamente.
Não preciso de nada grandioso. Na verdade, prefiro algo pequeno e privado. Henrique apertou sua mão carinhosamente. Como quiser. Pode ser apenas nós, Miguel, Teresa e o padre. O importante é o compromisso, não o espetáculo. Naquela noite jantaram juntos. Henrique, Clarice, Miguel e Teresa, na sala de jantar íntima da mansão. Não era a sala formal enorme, mas um espaço menor e mais aconchegante, onde a família realmente se reunia. A comida era deliciosa e abundante, mas mais importante era a conversa. Miguel, superando seu choque inicial, se revelou divertido e acolhedor, contando histórias embaraçosas da infância de Henrique que faziam Clarice rir genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Teresa contribuía com seus próprios contos e até Henrique relaxou rindo de si mesmo. Clarice observava tudo com admiração. Aquilo era família, não pelo sangue necessariamente, mas pela escolha, pelo cuidado mútuo, pelo amor genuíno. Era tão diferente da tensão e crueldade constantes na casa Silva. Para novos começos, brindou Miguel levantando sua taça de vinho. E para encontrar amor nos lugares mais improváveis. Todos brindaram juntos, e Clarice sentiu lágrimas de gratidão brotarem novamente. Os dias seguintes passaram em preparação rápida, mas cuidadosa. Henrique contratou um padre discreto que conhecia pessoalmente e marcou a cerimônia para daqui a 3 dias. Teresa coordenou tudo com eficiência maternal. Preparou o vestido de noiva, outro dos vestidos não usados de Helena, alterado para caber perfeitamente em Clarice, organizou flores do próprio jardim, preparou um banquete modesto, mas elegante. Miguel cuidou dos aspectos legais, garantindo que todos os documentos estivessem em ordem. Henrique, por sua vez, passava cada momento livre com Clarice, caminhando pelos jardins, conversando por horas, conhecendo-se verdadeiramente. Contavam suas histórias, suas esperanças, seus medos. Henrique falou mais sobre Helena, não para comparar, mas para que Clarice entendesse quem ele tinha sido e quem estava se tornando. Clarice compartilhou sua infância difícil, mas também os pequenos momentos de beleza que tinha encontrado. Um pôr-do-sol bonito, a gentileza de sua avó, a paz do riacho. Você encontra luz mesmo na escuridão, observou Henrique com admiração enquanto caminhavam pelo pomar na véspera do casamento. É um dom raro, Clarice. Ela sorriu timidamente. Tive que encontrar, senão teria afundado na amargura há muito tempo. Pararam sob uma macieira florida, suas pétalas brancas caindo suavemente ao redor deles, como neve perfumada. Henrique se virou para encará-la, segurando ambas as mãos dela. Amanhã você se tornará minha esposa. Quero que saiba algumas coisas antes disso. Seu rosto estava sério, mas gentil. Nunca vou forçá-la a nada. Nosso casamento será no ritmo que você determinar. Se precisar de tempo antes de todos os aspectos do casamento, terei paciência. Seu conforto e felicidade são minha prioridade. Clarice corou, entendendo o que ele queria dizer. Você é muito bondoso, murmurou. Mas tenho uma pergunta. O que espera de mim como esposa? Quais serão minhas responsabilidades? Henrique pensou cuidadosamente antes de responder. Espero que seja você mesma. Honesta, gentil, verdadeira. Quanto a responsabilidades como baronesa, haverá alguns deveres sociais. Receber convidados ocasionalmente, participar de eventos da região. Mas Teresa ajudará você a aprender tudo. Fez uma pausa. Mas, principalmente, Clarice, só quero que seja feliz. Que finalmente tenha a vida que sempre mereceu. Tudo o mais descobriremos juntos no caminho. A manhã do casamento amanheceu clara e bonita, com o céu azul sem nuvens e pássaros cantando alegremente. Clarice acordou cedo, seu coração batendo rapidamente com nervosismo e expectativa. Teresa entrou carregando o café da manhã e um sorriso maternal. Grande dia, querida, disse alegremente. Como se sente? Assustada, admitiu Clarice honestamente. Mas também esperançosa. É estranho sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Teresa riu suavemente. É perfeitamente normal. Toda grande mudança traz medo e esperança juntos. Passaram a manhã preparando Clarice. O vestido era deslumbrante. Seda branca com renda delicada, simples mas elegante. Teresa penteou seu cabelo em um arranjo solto, com algumas flores brancas entrelaçadas. Quando terminou, guiou Clarice até o espelho grande.
Clarice mal reconheceu a mulher que olhava de volta. Não pela roupa ou cabelo, mas pela expressão em seu rosto. Pela primeira vez, via a alegria genuína em seus próprios olhos. Uma luz que nunca tinha estado lá antes. Está linda, disse Teresa com lágrimas nos olhos. Absolutamente linda. A cerimônia seria na capela privada da propriedade, uma pequena construção de pedra coberta de era, com vitrais coloridos, que criavam padrões de luz no chão. Quando Clarice entrou pelo braço de Miguel, que gentilmente se ofereceu para conduzi-la, viu Henrique esperando no altar. Ele vestia um terno formal preto, mas seus olhos estavam fixos apenas nela, brilhando com emoção. Quando ela chegou ao seu lado, ele sussurrou: "Você está radiante." O padre, um homem idoso e gentil chamado Padre Antônio, começou a cerimônia com palavras simples mas profundas sobre compromisso, companheirismo e amor verdadeiro. O casamento, disse ele, não é apenas sobre dois indivíduos se unindo, é sobre duas almas, escolhendo caminhar juntas através das alegrias e dificuldades da vida, apoiando-se, respeitando-se, crescendo juntas. Olhou para Henrique e Clarice com carinho. Vejo diante de mim duas pessoas que a vida testou duramente, mas também vejo esperança, coragem e a disposição de construir algo novo e bom. Isso é o que verdadeiramente importa. Procedeu então com os votos. Henrique foi primeiro, sua voz firme e clara. Eu, Henrique Nogueira de Almeida, prometo amá-la, honrá-la e respeitá-la todos os dias de minha vida. Prometo ser seu parceiro, seu protetor, seu amigo. Prometo vê-la verdadeiramente, valorizar sua bondade e trabalhar todos os dias para merecer a confiança que depositou em mim. Então foi a vez de Clarice. Sua voz tremeu no início, mas se fortaleceu. Eu, Clarice Silva, prometo amá-lo, honrá-lo e respeitá-lo. Prometo ser verdadeira, ser paciente, ser seu apoio. Prometo construir um lar e uma vida com você, baseados em honestidade e gentileza. Padre Antônio sorriu. Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Henrique, pode beijar sua esposa. Henrique se inclinou lentamente, dando tempo para que Clarice se afastasse se quisesse. Mas ela não se afastou. Fechou os olhos e o encontrou no meio do caminho. Foi um beijo suave, casto, respeitoso, mas carregado de promessa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Miguel aplaudiu entusiasticamente. Teresa chorava de alegria, e até Padre Antônio tinha um sorriso enorme no rosto. "A apresento a vocês", disse o padre com voz alegre, "Barão Henrique e Baronesa Clarice Nogueira de Almeida." O pequeno grupo se moveu para a sala de jantar, onde Teresa tinha preparado um banquete modesto, mas delicioso. A atmosfera era alegre e descontraída, mais uma celebração entre amigos do que uma cerimônia formal. Miguel fez um brinde emocionado. "Ao meu irmão, que finalmente encontrou a coragem de abrir seu coração novamente, e a Clarice, que trouxe luz de volta para esta casa. Que vocês tenham muitos anos de felicidade juntos." Depois do almoço, Henrique levou Clarice para um passeio pelos extensos jardins da propriedade. "Quero lhe mostrar meu lugar favorito", disse ele, guiando-a por um caminho de pedras até um pequeno pavilhão cercado de glicínias roxas. Do pavilhão tinha uma vista deslumbrante de toda a propriedade, os jardins, os prados, as montanhas ao longe. "Costumava vir aqui depois que Helena morreu", confessou Henrique suavemente. "Era o único lugar onde conseguia sentir paz." Olhou para Clarice. "Quero compartilhar este lugar com você agora. Quero que seja nosso lugar, onde podemos vir quando precisarmos de tranquilidade, de conversar, de apenas estar juntos." Clarice apertou sua mão. "Obrigada por me deixar entrar em sua vida, por me dar esta chance." "É você quem está me dando uma chance", corrigiu Henrique. "A chance de ser feliz novamente, de construir algo novo, de viver, não apenas existir." Ficaram sentados no pavilhão por horas, conversando, planejando o futuro, sonhando juntos. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados, voltaram para a mansão. Teresa tinha preparado o quarto principal, o quarto baronial, para eles. Mas, verdadeira às suas promessas, Henrique tinha feito com que um divã confortável fosse colocado perto da lareira. "Não precisa dormir na cama comigo ainda se não quiser", disse ele gentilmente. "Podemos ir devagar." Mas Clarice, surpreendendo a si mesma, balançou a cabeça.
Está tudo bem, confio em você. E confiava, percebeu, completamente. Os primeiros dias de casamento foram um período de ajuste e descoberta. Clarice aprendia sua nova vida como baronesa com a ajuda paciente de Teresa. Não era fácil. Havia tantas regras sociais, tantas expectativas, mas Henrique sempre a lembrava que ela não precisava ser perfeita, apenas ser ela mesma. A nobreza precisa de mais pessoas genuínas como você, dizia ele sempre que ela se sentia insegura. Não mude para se encaixar neles. Deixe que eles mudem ao conhecê-la. Um dia, uma semana após o casamento, um visitante inesperado chegou. Era Arnaldo Silva, acompanhado de um advogado. Exigiu falar com o barão sobre o rapto de sua filha. Henrique o recebeu no escritório, com Clarice ao seu lado, segurando sua mão para a força. Não houve rapto, disse Henrique friamente. Clarice veio por vontade própria fugindo de um casamento forçado. Arnaldo ficou vermelho de raiva. Ela é menor de idade. Não pode tomar essa decisão. Tenho 19 anos, disse Clarice firmemente. Sou maior de idade e estava fugindo de você me vender para seu Constantino como pagamento de dívida. O advogado de Arnaldo parecia desconfortável, percebendo que o caso não era o que seu cliente tinha apresentado. Henrique se inclinou para a frente. Senhor Silva, Clarice é agora minha esposa legalmente, baronesa desta região. Sugiro que aceite isso com dignidade e vá embora, antes que eu decida investigar suas práticas comerciais questionáveis mais profundamente. A ameaça velada funcionou. Arnaldo e seu advogado saíram resmungando, mas não voltaram. Constantino, ao descobrir que Clarice tinha se casado com um barão poderoso, cancelou a dívida do Silva por medo de represálias. Meses se passaram. Clarice floresceu em sua nova vida. Descobriu que tinha talento para a administração e começou a ajudar Henrique com as propriedades. Sua bondade natural a tornou querida entre os empregados e na comunidade local. O amor entre ela e Henrique cresceu gradualmente, naturalmente, como uma planta bem cuidada. Não foi o amor explosivo dos contos de fadas, mas algo mais profundo e real, construído sobre respeito mútuo, confiança, companheirismo e gentileza constante. Um ano após o casamento, Clarice descobriu que estava grávida. Henrique chorou de alegria e medo, lembrando-se de Helena. Mas Clarice segurou seu rosto entre as mãos e disse: "Não sou Helena, e esta não é aquela história. Esta é nossa história e vai ter um final diferente." E teve. Clarice deu à luz uma menina saudável que nomearam Ana Helena, honrando o passado enquanto abraçavam o futuro. No Jardim das Rosas, onde Henrique tinha pedido Clarice em casamento, ela agora caminhava com sua filha nos braços, seu marido ao lado, e sentia gratidão profunda. Tinha começado como a bastarda rejeitada, a invisível, a maltratada, mas escolheu bondade mesmo quando não recebia bondade. Escolheu verdade mesmo quando mentiras seriam mais fáceis. E essa escolha, essa gentileza persistente e autêntica, tinha mudado tudo. "Em que está pensando?" perguntou Henrique, passando o braço ao redor de seus ombros. Clarice sorriu, olhando para a filha e depois para ele. "Estou pensando que minha avó estava certa. A gentileza nunca é desperdiçada. Sempre volta para nós de alguma forma, às vezes como um disfarce de barão." Henrique riu e a beijou suavemente. E ali, cercados por rosas em flor sob o céu azul de Minas Gerais, uma família que tinha começado nos lugares mais improváveis, finalmente encontrou seu lugar no mundo. Não por título ou fortuna, mas por amor verdadeiro.